Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, reverendas irmãs, caros fiéis, como o Padre Silvano já disse no início da missa, não é? A liturgia de hoje, então, é dedicada a essa festa, essa solenidade, que deve daqui por diante marcar a história da nossa administração apostólica. É a data da dedicação da nossa igreja principal, da nossa catedral, local, como já disse o Padre Silvano, onde fica a cátedra do nosso bispo. De lá, então, ele governa e ensina o povo da nossa administração, e não só como sinal de governo e de ensino do nosso bispo, mas também como sinal da nossa unidade com ele, não é? O povo que é dócil e é obediente ao seu bispo, ao seu governo, assim como os filhos que estão ao redor do seu pai para receber dele os seus ensinamentos e o seu governo. Sabemos que a consagração de uma igreja, ela tem um aspecto material que marca a vida das pessoas que participaram daquela obra. Muitos, creio que eram até crianças, né, quando começaram as obras da nossa igreja principal. Então, cada um, na sua história, foi acompanhando o desenvolver das obras, não é? Desde os alicerces até chegar hoje ser a igreja que é, sendo finalizada, já colocando os retoques artísticos. À primeira vista, é sempre isso que nós temos. A construção da igreja está finalizada e agora podemos consagrar esse templo a Deus. Local da nossa oração, onde encontramos nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário, enfim. Esse seria, digamos que, o aspecto material de quando nós consagramos uma igreja. Mas a liturgia da igreja, tanto o ritual de consagração como a missa de dedicação, depois como a que nós estamos celebrando hoje, toda essa liturgia vai nos elevando ao plano espiritual. E aí nós começamos a compreender melhor todo aquele rito que o bispo faz de benzer toda a igreja, por fora, por dentro, acender velas, colocar cruzes nas paredes, escrever o alfabeto grego e latino no chão em forma de cruz, benzer o altar, queimar incenso em cima do altar, enfim, todos esses rituais, quando nós vamos acompanhando a liturgia, começa a fazer sentido para nós. É como se isso abrisse uma porta e nós pudéssemos contemplar através da liturgia aquilo que São João diz no Apocalipse, que ele viu a Jerusalém celeste. A liturgia da igreja, ela faz isso conosco. Ela nos coloca diante dessa realidade espiritual e aí nós somos elevados a um outro plano. E aí nós começamos a entender melhor esse ritual. Mas enfim, para mover o nosso coração a esse plano espiritual e nós podermos aproveitar bem a liturgia de hoje, para rezarmos melhor, já que estamos alegres, porque a nossa igreja principal foi então dedicada, consagrada. Isso vai se repetir como uma festa anual para nós agora. Todo ano, no dia 27 de agosto, celebraremos então essa festa. Considerando então que a dedicação de um templo está para além desse aspecto material, vamos pensar em duas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus, Ele quis nos reunir, formar um povo. E nós, uma vez reunidos, nós podemos render a Deus o culto que lhe é devido.
Deus nos reúne, habita entre nós, e então nós rendemos a Ele o culto que é devido. Essas duas coisas moveram o coração do rei Salomão a construir o famoso templo de Jerusalém. E é interessante, no livro das Crônicas, narra a história que quando Salomão termina a oração de consagração do templo, vem fogo do céu e consome todas as vítimas, todo o sacrifício que estava sobre o altar. E ao ler essa passagem bíblica, a gente fica pensando como não deve ter sido estupenda essa visão. De assim que terminar a consagração do templo, vir fogo do céu e consumir tudo aquilo que estava sobre o altar. E aí nós podemos pensar, como esse povo de Jerusalém era feliz. Imagina, eles tinham um templo consagrado, onde o fogo descia do céu e consumia as vítimas que estavam sobre o altar, ou seja, Deus aceitava aquele sacrifício. Pois bem, isso ainda era um pequeno sinal do que estava por vir. Deus estava apenas preparando o seu povo. Por um tempo, o povo judeu achou que Deus já está entre nós. E aí, achando que Deus já estava entre eles e aquilo bastava, o povo cai na idolatria. E uma vez que o povo cai na idolatria, aquela união que Deus quis já não existe mais. O povo já não está mais unido. Porque se não existe um verdadeiro sacrifício, se não oferecermos a Deus um verdadeiro holocausto, não há mais união entre nós. E aí nós conhecemos bem a história que o povo foi disperso no exílio. É o profeta Ezequiel que tem aquela tremenda visão. O profeta Ezequiel, ele vê que a glória de Deus deixa o templo de Jerusalém. E isso para o povo foi uma notícia terrível, porque significava que Deus abandonou o povo. E os judeus então foram dispersos para o exílio, e aí já não existia mais aquela união que Deus tanto quis, aquela unidade do seu povo, e já não existia mais os sacrifícios no templo. O templo foi saqueado. Mas o profeta Jeremias, é por meio da boca do profeta Jeremias, que Deus promete que novamente vai reunir o seu povo, e vai trazer o seu povo de todas as nações, onde ele estiver disperso. E diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração, e firmarei com eles um pacto eterno. Então nisso, Deus promete morar novamente com o seu povo, e trazer novamente ao seu povo a unidade. Onde não existe a morada de Deus entre nós, onde não existe a unidade, só pode haver o que aconteceu com o povo de Jerusalém, a dispersão e o saque do templo. Essa promessa então de reunir novamente o seu povo, estabelecer uma morada, nós sabemos que se cumpriu perfeitamente em nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus conosco, é nosso Senhor que vem até nós. Portanto, o cumprimento da profecia de Jeremias, de Deus estar novamente com o seu povo, reunir o seu povo de todas as nações, de fato se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpre na igreja. Portanto, nós vivemos agora já essa enorme graça. Só que o que nós vivemos agora ainda é uma antecipação do céu, dessa Jerusalém celeste, da visão do Apocalipse de São João. Porque aqui nós podemos dizer: Deus está entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo habita em nossos sacrários. Mas pensemos nessa visão do Apocalipse. E nós vamos falar: o que aconteceria ali então, se Deus já está entre nós? São João diz
que essa Jerusalém celeste é como uma esposa enfeitada, ou seja, já é uma igreja imaculada, sem mancha. E nós, enquanto aqui nesta vida, somos essa igreja peregrina, como diz o concílio, ou seja, a igreja que caminha, que luta, que batalha para deixar cada um de nós, aliás, os nossos pecados, os nossos vícios, buscarmos uma perfeição, tendo em vista essa Jerusalém celeste, tendo em vista essas palavras de São João no Apocalipse. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. E continua ainda, eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, sendo o seu Deus. De Salomão até essa visão do Apocalipse, como não é maravilhosa e consoladora essa visão comparado com aquilo que aconteceu lá com Salomão, essa nova Jerusalém. Porque peguemos essa importante frase da liturgia de hoje: eu renovo todas as coisas. Não pensemos que nessa vida, o modo como nós estamos vivendo nos basta. Porque Deus, uma vez que estabelece morada conosco, Ele nos dá a condição de melhorarmos a cada instante, senhores, a cada dia. Nós não podemos parar como o povo de Jerusalém e achar: agora que Deus estabeleceu a morada entre nós, agora que nós temos o templo, nós podemos viver de qualquer modo. Não, de forma alguma. Afastemos do nosso coração esses pensamentos de que somos perfeitos. Não, somos peregrinos, caminhamos aqui neste mundo. Procuremos, ao entrar na igreja, apresentar diante do altar, diante do sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas fraquezas. Certamente nós ouviremos algo muito parecido com o que nosso Senhor disse para Zaqueu. E nós entenderemos por que a escolha desse texto para o dia da consagração das igrejas. É isso que nós ouvimos de nosso Senhor quando apresentamos diante do seu altar essas coisas, as nossas dificuldades. Nós vamos ouvir algo parecido com aquilo: desça daí, homem pequeno, confia em mim. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Essa confiança que encontramos em nosso Senhor, que é o Deus conosco, é a força que precisamos para emendar a nossa vida. É a força que precisamos para levar adiante a nossa conversão. Como diz no Apocalipse, Ele é quem renova todas as coisas. Então, reunidos na igreja, como povo de Deus, apresentemos a nosso Senhor esse pequeno sacrifício espiritual do nosso coração. Coloquemos no altar de Deus a nossa vida e veremos repetir em nós muito mais maravilhosamente o que aconteceu lá com Salomão, que desceu o fogo do céu e consumiu o que estava sobre o altar. Porque esse novo fogo que Deus envia é o Espírito Santo, que consome totalmente o homem velho e nos transforma em homens novos. É assim que se realiza na vida de cada um de nós aquilo que se realizou no Templo de Jerusalém e que agora é algo muito mais maravilhoso e muito mais perfeito. Sob então o governo e o ensino do Santo Padre, o Papa e do nosso Bispo, que Nossa Senhora, que é Mãe da Igreja, nos guarde em unidade, para que possamos oferecer sempre a Deus o digno culto que lhe é devido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus